Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de Taiwan, da ilha de Taiwan. Esse é um país geopoliticamente falando muito importante porque ele tem uma empresa chamada TSMC, ou seja, TSMC, que é a principal fabricante de semicondutores do planeta. E os semicondutores mais tecnológicos do mundo são produzidos por essa empresa. E em tudo, hoje em dia, nós utilizamos semicondutores. Nos nossos carros, nos nossos aviões, nos nossos computadores, nos nossos celulares. Ou seja, a base de tudo que é feito onde tem um alto grau de tecnologia, ou até um grau intermediário de tecnologia, utiliza como matéria-prima, digamos assim, semicondutores. E esse acaba sendo um dos principais motivos do porquê Taiwan geopoliticamente é tão importante. Sem falar que é um país que sempre está numa espécie de guerra fria, é um país que sempre está com aquela ameaça de uma possível guerra, porque a China já declarou que quer reconquistar esse território de Taiwan, o qual um dia já foi parte da China. Mas no vídeo de hoje vamos falar a respeito da macroeconomia da ilha de Taiwan. Nesse gráfico nós vemos desde 1981 o crescimento do PIB de Taiwan. Então nós podemos ver que nas últimas 4 décadas esse PIB vem crescendo. Nesse gráfico nós podemos ver a taxa de juros, nós podemos ver que a taxa de juros é baixa. Nós temos esse dado a partir do ano de 2001, ou seja, apenas 22 anos aproximadamente, o que não é muito tempo, mas nós podemos ver que nos últimos 10 anos a taxa de juros de Taiwan é baixa, ficando por volta de 2 a 1% ao ano. Nesse gráfico nós temos a inflação. Então nós tivemos momentos com uma inflação muito alta, por exemplo, final da década de 70, início da década de 70, mas analisando a partir de 1985, nós vemos que a inflação ficou por volta de 0,4, 5% ao ano, o que é uma inflação baixa, principalmente para os padrões brasileiros. Nesse gráfico nós temos o crescimento populacional. Nós podemos ver que nas últimas décadas a população vem aumentando, mas nos últimos anos essa população está praticamente flat e talvez nos próximos anos ela comece a decrescer, seguindo a tendência de outros países da Ásia, como a Coreia do Sul, como o Japão. Nesse gráfico nós temos a taxa de desemprego de Taiwan. Então nós podemos ver que na década de 80 até a década de 90, 95 para ser mais preciso, nós temos uma taxa de desemprego que vai flutuar entre 2%, na verdade 1,5% a 3%, 2,5%. E a partir de 1995 nós temos um aumento no desemprego em Taiwan e essa taxa de desemprego começa a flutuar entre 3,5% e 6%. Nesse gráfico nós temos o agregado monetário M2, então, assim como outros países, nós vemos uma impressão de dinheiro acontecendo em Taiwan. Nesse gráfico nós vemos a taxa de juros paga pelo título do governo com vencimento para daqui a 10 anos, então atualmente está pagando 1,31% de taxa de juros ao ano e nos últimos anos ele vem pagando algo próximo a 1%, 1,5% ao ano de taxa de juros. Nessa imagem nós temos o balanço do Banco Central. Então nós podemos ver que o Banco Central nos últimos anos e nas últimas décadas até vem imprimindo dinheiro e aumentando a quantidade de ativos no seu balanço. Nesse gráfico nós vemos que desde a década de 80 o governo taiwanês vem aumentando os seus gastos. Vemos nessa imagem que na década de 90 o governo tinha uma dívida em relação ao PIB de aproximadamente 15% e a partir dos anos 2000 o governo se endividou mais e aí ele começou a ter uma dívida em relação ao PIB de aproximadamente 30% a partir dos anos 2001. Nessa imagem nós temos um índice representando o desempenho do mercado acionário da bolsa taiwanesa e nós vemos que a partir do final da década de 90 até 2020 o mercado acionário desse país tem ficado mais ou menos lateral e a partir de final de 2020 e 2021 nós vemos um movimento de alta rompendo essa lateralização que durou aí aproximadamente 2 décadas. Nesse gráfico nós temos a correlação entre o dólar e o dólar taiwanês, nós temos esse par de moedas
E nós vemos que na década de 80 o dólar se desvaloriza muito em relação ao dólar taiwanês. Depois há uma lateralização, aí há uma valorização do dólar no final da década de 90 e aí há uma lateralização da relação desse par de moedas nos próximos anos. E a partir do final de 2021, 2022, o dólar começa a se valorizar novamente em relação à moeda de Taiwan. Nesse gráfico nós temos a balança comercial. Nós podemos ver que desde a década de 80, Taiwan tem uma balança comercial positiva, ou seja, generalizando, o país exporta mais do que importa. Nesse gráfico nós temos as exportações de Taiwan para outros países, e aqui nós temos esse gráfico separando China, Japão, outros países da Ásia, Europa e Estados Unidos. E aqui vocês podem ver que a maior parte das exportações feitas por Taiwan tem como destino a China, depois o resto da Ásia, depois os Estados Unidos, depois Europa e, por último, o Japão. E nós podemos ver também que a partir dos anos 2000, a importância da economia chinesa para Taiwan tem sido cada vez maior, porque cada vez um número maior das exportações taiwanesas são destinadas à China. Nesse gráfico nós vemos as importações feitas por Taiwan e nós podemos ver que Taiwan importa muito da China em primeiro lugar, depois do Japão, Ásia, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Mas claramente o seu principal parceiro comercial, quando nós falamos tanto em exportações quanto importações, é a China. Bem pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.